Esta manhã vamos para a edição 2.9, João Paulo Alcazar. O Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses defende que deve ser feito um reajustamento dos meios disponíveis para o combate aos fogos florestais. Ouvido esta manhã pela TSF, Jaime Soares lembra que o número de ocorrências tem sido muito elevado para a época, situação que aqui e ali até tem colocado alguns problemas. Há algumas dificuldades, por isso impõe que o dispositivo deve ser acionado. Eu não digo a dimensão do que é na época do verão, mas pelo menos haver um despacho, uma decisão da autoridade para poder haver um esforço efetivamente de pessoal e, acima de tudo, a garantia destas despesas extraordinárias que os bombeiros não são capazes de aguentar por muita vontade de tenham. As duas primeiras semanas de fevereiro deste mês registaram este ano 3 vezes mais incêndios do que durante todo o mês de fevereiro do ano passado. A relação da TSF esteve a fazer as contas, são 1.466 fogos, dimensões variáveis, desde o primeiro dia deste mês, somando todos os dados da Autoridade Nacional de Proteção Civil. As queimadas são o principal fator de risco. Mais de 1.000 bombeiros têm estado ativos todos os dias ao longo da última semana. O fogo, justamente, a notícia esta manhã, um incêndio destruiu centenas de paletes e algumas viaturas que estavam num recinto ao ar livre, de uma empresa de Alverca. O alarme de fogo chegou aos bombeiros a meio da madrugada, mas às últimas indicações não há ainda pistas seguras sobre as causas do incêndio. Pergunta à repórter Cláudia Arsénio, que está no local, se a Estrada Nacional 116 continua fechada no sentido Alverca-Bucelas. Tudo cortado, ninguém passa a não ser bombeiros, polícias e jornalistas. Mas ao que tudo indica, a Nacional 116 vai reabrir ainda esta manhã. Aqui no Cabeço da Roda, mesmo junto à estrada, há um cheiro intenso a fumo no ar e das 25.000 paletes de madeira das duas empresas que aqui trabalhavam, dessas 25.000 paletes de madeira aqui armazenadas, não resta nada. Nesta altura decorrem ainda os trabalhos de rescaldo, que os bombeiros calculam terminar só da parte da tarde, até porque esta é uma área grande, mais ou menos do tamanho de um campo de futebol. Aqui não há habitações, é uma zona de escapado e também por isso o cuidado é pouco para evitar reacendimentos, embora não esteja muito vento, mas estamos num ponto alto e faz sempre sentir algum vento, alguma brisa. Há instantes, o segundo comandante dos bombeiros da Alverca, Vasco Martins, descreveu o cenário encontrado pelos bombeiros quando aqui chegaram de madrugada. Quando chegámos na zona da portagem de Alverca, vimos logo a imensidão de chamas e calculámos logo o que é que estava a passar. A operação vai durar muito tempo? Aproveito que a fase de rescaldo que neste momento estamos a efetuar vai alongar até cerca da parte da tarde. Quais as principais dificuldades? A quantidade de paletes arrumadas que estavam muito compartimentadas, ou seja, não havia dispersão entre elas e isso causou uma grande quantidade de temperatura emanada e que não nos permitiu fazer um ataque eficiente. O comandante dos bombeiros da Alverca, Vasco Martins, que nos disse há uns minutos que as altas temperaturas estavam então a dificultar o trabalho dos bombeiros, mas nesta altura as operações de rescaldo mantêm-se, vão continuar durante a tarde. Estão aqui 6 corporações, 35 bombeiros e 12 viaturas. Este é um local que também já teve um incêndio na altura do verão. Quanto ao incêndio de hoje, não se percebe quais foram as causas. A Polícia Judiciária vai abrir um processo de investigação. Reportagem de Cláudia Arsénio com um caminhão dos bombeiros em fundo. Reportagem direto do local Cabeço de Rosa, junto ao Alverca, onde nas últimas horas se registrou um grande incêndio numa empresa de paletes de madeira que destruiu também diversas máquinas e viaturas. Há portugueses entre os 20 detidos numa operação das polícias de Portugal e Espanha, a operação que desmantelou uma rede de tráfico de cocaína. As informações avançadas pela edição online do jornal El Mundo adiantam que os traficantes usavam Portugal como porta de entrada da droga, que vinha escondida em contentores de pêssegos da Colômbia. Aliás,
portuguesa, espanhola e colombiana. As fontes do El Mundo indicam que a operação policial decorreu em várias cidades espanholas, também em Portugal. O objetivo da rede de tráfico de droga era, segundo a mesma fonte, colocar na Europa 250 kg de cocaína com nível máximo de pureza, quer dizer que depois de preparada podia render pelo menos o triplo ou o quádruplo da quantidade. A operação permitiu desmantelar também 2 laboratórios de transformação de cocaína. A TSF está naturalmente em busca de mais informações sobre esta grande operação que juntou as polícias de Portugal e de Espanha. O Bloco de Esquerda insiste que é preciso acabar com a roda livre das parcerias público-privadas. É a reação, vamos escutar já a seguir, aos mais recentes dados sobre esta matéria. No ano passado, os gastos do Estado com as chamadas PPPs derraparam 18%. E o setor rodoviário foi aquele que registrou o maior, digamos assim, despiste, Cristina Lagan. Só no setor rodoviário a derrapagem foi de 30%. O Estado gastou mais 355 milhões de euros do que tinha previsto. A fatia maior foi para pagar a concessão do Túnel do Marão, onde foram injetados quase 200 milhões de euros. A Direção-Geral do Tesouro e Finanças admite que, neste caso, o Estado substituiu-se à concessionária, mas explica que, caso contrário, as obras estariam fortemente comprometidas. O Estado teve ainda de investir na colocação de pórticos nas antigas SCUT, mas com a cobrança de portagens no norte litoral, Costa de Prata e Grande Porto só começou em dezembro, 8 meses depois do planeado, as receitas ficaram abaixo das expectativas. Depois do setor rodoviário, os maiores desvios registaram-se na saúde, 6,7%, e na segurança, com mais 5,1%. No total, as parcerias público-privadas custaram ao Estado mais de 1.820 milhões de euros, um desvio de 18% em relação ao previsto. Nota positiva apenas para o setor dos comboios, em que os custos foram de 10 milhões de euros, quando estavam previstos 102 milhões. A suspensão do projeto Poceirão-Caia é a explicação para esta poupança. O Bloco de Esquerda tem criticado repetidamente esta modalidade de parcerias entre o Estado e os privados, críticas com argumentos agora renovados, nota a deputada Catarina Martins, que pede o fim daquilo a que chama roda livre. Um dos dados mais absurdos é este, onde as parcerias mais derrapam, onde mais estão a ficar mais caras ainda, é na rodovia. Ou seja, o transporte de portagens, as pessoas passaram a pagar algo que era gratuito e mesmo assim o Estado está a gastar mais dinheiro. E as parcerias público-privadas mantêm-se completamente em roda livre, a sugar os recursos do país. É completamente intolerável. A reação do Bloco de Esquerda aos últimos dados sobre as PPPs, procuramos, como é natural, reações de outras forças partidárias. São 9 horas, 8 minutos, hora do continente e da Madeira. A oposição síria está a apelar ao boicote dos cidadãos ao referendo sobre as alterações constitucionais que foi antecipado para o dia 26 deste mês, antecipação que foi confirmada ontem pelas autoridades de Damasco. O vice-ministro chinês dos negócios estrangeiros está, entretanto, a caminho da capital síria para conversar com Bashar al-Assad, numa altura em que, nos bastidores das Nações Unidas, a proposta de resolução para aplicar sanções à Síria continua a estar no centro de todas as negociações diplomáticas. Paris, por exemplo, tem estado em intensos contactos com Moscovo para levar os russos a aceitar pelo menos um cartão amarelo escuro, digamos assim, ao regime de Damasco. Nas Honduras, é hora do rescaldo do horror. As autoridades investigam um homem suspeito de ter provocado um incêndio que matou mais de 350 reclusos na prisão de Comayagua, no centro do país. As suspeitas referem a possibilidade deste homem ter deitado fogo a um colchão, precipitando o inferno. Aparentemente terá tido a oportunidade de escapar às chamas, o que não aconteceu com mais de 3 centenas e meia de pessoas. O presidente hondurano suspendeu o diretor da prisão, enquanto prossegue a investigação. A Comissão Interamericana dos Direitos do Homem já veio, entretanto, lembrar, Sónia Santos Silva, que do México à Argentina são deploráveis as condições dos vários sistemas prisionais. A par das Honduras, Venezuela e El Salvador estão no topo da lista com piores condições nos estabelecimentos prisionais. Estão tomados pela violência e pela corrupção. Ontem houve um incêndio nas Honduras, mas podia ter sido noutro país da América Latina. Em entrevista ao El País, o vice-presidente da Comissão Interamericana dos Direitos do Homem
diz que as prisões do México à Argentina têm condições deploráveis. Rodrigo Escobar lembra um episódio semelhante ocorrido em 2004, também nas Honduras. 107 prisioneiros morreram queimados. O inquérito oficial diz que o fogo deveu-se a falhas estruturais. A comissão concluiu que o fogo ocorreu sob o olhar passivo dos guardas prisionais. O episódio foi denunciado no ano passado ao Tribunal Interamericano dos Direitos do Homem. Pedia-se que o governo criasse um protocolo de segurança para evitar um novo episódio, mas não foi a tempo. Rodrigo Escobar refere que nas prisões das Honduras os guardas não deixam os reclusos saírem das celas, nem mesmo em situações de extrema urgência. O risco de incêndio é elevado porque as instalações elétricas são obsoletas e são utilizadas para além do limite. Há detidos com a permissão dos guardas que têm televisão nas celas. O sistema está preparado para 80 aparelhos, mas estão ligados 180. O vice-presidente da Comissão Interamericana dos Direitos do Homem não revela se vai sancionar as Honduras, mas deixou claro que o incêndio de ontem não foi um acidente, foi uma tragédia provocada por um Estado omisso, foi uma tragédia anunciada. O novo inferno de Dante, chama nesta manhã o jornal O País, que ouviu o responsável da Comissão Interamericana dos Direitos do Homem. 9h12 da manhã, menos uma hora nos Açores. A maioria dos portugueses defende um novo pacto na zona euro e concorda com a imposição de limites constitucionais ao endividamento dos países. No entanto, a mesma pesquisa, a Eurosondagem para a Universidade de Lisboa, mostra-nos, Nuno Domingos, que os portugueses gostavam de ser consultados diretamente sobre o assunto. Quase 67% dos mais de 1.000 inquiridos defendem a participação de Portugal no novo Tratado de Estabilidade Orçamental, que deverá ser aprovado em definitivo em março. Menos, mas mesmo assim, uma maioria de 53,3% dos inquiridos acha que o povo devia ser chamado às urnas para referendar o tratado. Numa terceira linha, se houvesse referendo, o sim ganharia ao não, de forma clara, mas sem que a percentagem de aprovação atinja os 50%. 41,6% diz sim ao tratado, com os dados que são conhecidos, 21,4% diria não. A abstenção rondaria os 19%. Numa sondagem que dá aprovação generalizada à ideia da participação de Portugal no euro, fica ainda a dimensão da voz negativa. 15,7% dos inquiridos está contra a participação de Portugal no mecanismo de estabilidade orçamental. 34,7% não acredita que o programa de assistência da Troika ajude a ultrapassar a crise. Também aqui são mais os que acreditam no contrário. 47,4% considera que o mecanismo de estabilidade orçamental permite a Portugal sair da atual crise. Outro assunto, a inscrição de um limite da dívida pública na Constituição. 47,7% concorda, 34,7% discorda, quase 18% não sabe ou não responde. O estudo foi feito pela Eurosondagem. Quinta e sexta-feira da semana passada foram inquiridas 1.021 pessoas com mais de 18 anos em Portugal continental com telefone fixo em casa. O grau de probabilidade de acerto das respostas é de 95%, para uma margem de erro de 3,07%. Um estudo encomendado pelo Instituto Europeu da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, um instituto que realiza amanhã, ao longo da jornada, uma conferência sobre o Tratado Intergovernamental e a crise que a zona euro atravessa. A crise, falamos dela todos os dias e sabemos que a Grécia continua no centro do turbilhão. Próxima segunda, dia decisivo, reunião dos ministros das Finanças da zona euro para um veredito ao pacote de austeridade com que os gregos prometem pagar um novo reforço da ajuda internacional. Quase 9h15 da manhã, ainda tempo para lhe lembrar que um tiroteio obrigou ao encerramento da CRIL noite passada, até o início da madrugada, na zona próxima do Centro Comercial Odivelas Parque. O subcomissário Bruno Branco, da PSP, explicou à RTP Informação os contornos do incidente que levaram à detenção de um homem na posse de uma arma de fogo. Envolvem-se 3 viaturas que terão batido aqui no C17, supostamente terá havido um tiroteio. Temos um indivíduo tido como propósito de uma caçadeira. Um dos indivíduos que supostamente terá fugido acabou por ser atropelado ao tal C17 e, desde o momento, o caso a ser entregue à judiciária, estamos ainda a apurar mais factos. O indivíduo da caçadeira foi detido por 2 indivíduos da PSP que se faziam deslocar no C17 à Cideira. O homem foi atropelado depois de ter sido alvejado, pouca sorte, está no Hospital Santa Maria em Lisboa, em estado considerado grave. Daqui a pouco o trânsito também à turma
vencedores, mas para já 94 os títulos em destaque nesta manhã de quinta-feira, João Paulo. Assuntos no arranque desta edição, o Presidente da Liga dos Bombeiros defende que deve ser feito um reajustamento nos meios disponíveis para o combate aos incêndios florestais, no que já vai deste mês de fevereiro, registaram-se 3 vezes mais incêndios do que durante todo o mês de fevereiro do ano passado. Hoje há futebol, Liga Europa, Porto recebe Manchester City, Sporting estreia-se com treinador Sapinto, em Varsóvia, assuntos certos para o Jornal de Desporto, depois da edição da meia hora. Nesta manhã agora 8 graus no Porto, estão 9 em Lisboa, 11 graus em Faro, 12 em Ponta Delgada e 14 graus no Funchal. Estas e outras notícias em tsf.pt.